A revisão número 1 diz respeito à parte de teoria da contabilidade e o CPC 00. Dentro da teoria da contabilidade, a gente já vê o CPC 00, né? E aí, nessa revisão número 1, a gente vai ver, então, a estrutura conceitual para elaboração e divulgação do relatório contábil financeiro, que é o CPC 00. Vamos ver as características qualitativas da informação contábil, o reconhecimento e mensuração de ativos, passivos, receitas e despesas, ganhos e despesas, e perdas, na verdade, e os princípios de contabilidade. Vamos iniciar, então, lá com o CPC 00, que está dentro de teoria da contabilidade, né? E ele serve de base para toda a contabilidade, tanto a contabilidade geral, que a gente utiliza muitos conceitos que estão nele, quanto outras situações, porque a gente acaba pegando alguns pressupostos, né, de contabilidade e utilizando em outras partes da contabilidade. Então, lá em CPC 00, a gente vê que o objetivo, ele tem como objetivo a elaboração e divulgação do relatório contábil financeiro. A gente vê as características qualitativas da informação contábil financeira e útil, a definição, o reconhecimento e a mensuração dos elementos a partir dos quais as demonstrações contábeis são elaboradas e os conceitos de capital e manutenção de capital. Na verdade, eu dividi aqui e selecionei, filtrei ao máximo o que é relevante, exatamente relevante para o seu exame de suficiência. Então, eu analisei as últimas questões que caíram e eu vou apresentar aqui conceitos que são realmente relevantes para você, para o seu exame. Lembrando que o curso é de revisão e o curso completo, né, com todas as definições, a gente está vendo lá no nosso curso principal, que era o curso de pacote completo. E aí, nesse curso de revisão, realmente a gente vai focar no que realmente cai, de acordo com as questões do exame de suficiência, e a gente fez uma amostra dos últimos 4 anos de exame de suficiência. Então, nós vamos realmente filtrar ao máximo para que o conteúdo seja relevante para você. Então, lá no CPC 00, ele fala que o objetivo do relatório contábil financeiro de propósito geral é fornecer informações contábil-financeiras acerca da entidade que reporta essa informação, que sejam úteis a investidores existentes e em potencial, a credores por empréstimos e a outros credores, quando da tomada de decisão ligada ao fornecimento de recursos para a entidade. Essas decisões envolvem comprar, vender ou manter participações em instrumentos patrimoniais e em instrumentos de dívida, e a fornecer ou disponibilizar empréstimos ou outras formas de crédito. Então, esse no caso é o CPC objetivo, né, do CPC 00, que é fornecer informação contábil financeira que seja útil na tomada de decisão. E aí ele vai falar que para quem que é essa tomada de decisão, né? Para que seja útil na tomada de decisão, para que seja emitido demonstrações contábeis financeiras. E quem são os usuários dessas demonstrações contábeis financeiras? Ele fala aqui, a investidores existentes e em potencial, a credores por empréstimos e outros credores. Quem são os investidores existentes? São os acionistas e investidores que estão neste momento investindo na entidade. Quem são os investidores em potencial? São aquelas pessoas que estão pensando em investir, estão procurando informações para investir ou não naquela entidade. Vamos supor que você quer comprar ações das lojas americanas e vai buscar as informações contábil-financeiras para poder verificar se realmente vai ser lucrativo para você, né, fazer esse tipo de investimento. Quais são essas informações contábil-financeiras? São as demonstrações contábeis que a entidade é obrigada a fazer a publicação. Então, você vai analisar aquelas demonstrações e vai chegar à decisão se você vai ou não investir naquela empresa, né? No caso, nesse exemplo, as lojas americanas. No caso do nosso exemplo, ele vai, então, servir essas informações contábil-financeiras, que são as demonstrações contábeis, vão servir para todos os usuários, então investidores existentes e em potencial,
credores por empréstimos e outros credores. Credores por empréstimos podem ser os bancos, né, que quando essa entidade necessitar de um empréstimo, ela vai demonstrar lá o poder dela de fazer esse pagamento futuramente, e outros credores que podem ser até mesmo fornecedores, que alguns fornecedores também podem fazer essa solicitação. Então, para a emissão dessa demonstração contábil financeira, o CPC 00 traz para a gente também as características qualitativas da informação contábil. E aí ele diz que o termo qualitativo se refere à qualidade, as características, nesse caso, sendo a qualidade da informação contábil. As características qualitativas são atributos que tornam as demonstrações contábeis úteis para os usuários e, por isso, devem ser observadas a qualidade e a objetividade das informações que serão utilizadas para a emissão de uma demonstração contábil ou financeira da entidade. Então, ele traz, né, que o termo qualitativo se refere à qualidade de quê? Da informação que vai ser utilizada para a emissão dessas demonstrações contábeis. Ele fala também que a demonstração contábil útil para o usuário deve ser observada a qualidade e a objetividade. E aí, a gente vê que a característica qualitativa ela está dividida entre fundamental e de melhoria. A característica qualitativa fundamental, como o próprio nome diz, é fundamental, imprescindível, né, na presença de relevância e de representação fidedigna. Então, essa característica qualitativa fundamental está dividida entre relevância e representação fidedigna. Relevância é aquela informação capaz de fazer diferença nas decisões que possam ser tomadas pelos usuários. A informação pode ser capaz de fazer diferença em uma decisão, mesmo no caso de alguns usuários decidirem não a levar em consideração ou já tiver tomado ciência de sua existência por outras fontes. Então, o que é uma característica qualitativa fundamental, né? No caso, relevância. É aquela informação que é capaz de fazer diferença. Ela precisa fazer diferença para ser levada, né? A informação ser levada na emissão da demonstração contábil. E aí, o CPC 00 informa ainda, ele traz esses 3 itens. A informação contábil financeira tem valor preditivo se puder ser utilizada como dado de entrada em processos empregados pelos usuários para predizer futuros resultados. A informação contábil financeira tem valor preditivo, é empregada pelos usuários ao fazerem suas próprias predições. A informação contábil financeira tem valor confirmatório se retroalimentar, servir de feedback, avaliações prévias, confirmá-las ou alterá-las. O valor preditivo e o valor confirmatório da informação contábil financeira estão interrelacionados. A informação que tem valor preditivo muitas vezes também tem valor confirmatório. Então, o que é o valor preditivo? O valor preditivo é aquilo que pode predizer uma informação, um resultado futuro, vamos assim dizer. E o valor confirmatório é aquilo que pode confirmar essa informação. Então, ela tem que ter base para confirmação. Em geral, os valor preditivo e confirmatório andam juntos. Quando você prediz um resultado futuro, você tem como confirmar aquele resultado futuro, aquela previsão, né, de resultado futuro. Então, a partir daí, a gente vai ver que a outra característica qualitativa fundamental é a representação fidedigna. A representação fidedigna refere-se a 3 atributos necessários a qualquer informação. Essa informação precisa ser completa, neutra e livre de erro. Para ser completa, a informação deve conter as informações necessárias para que o usuário compreenda o fenômeno sendo retratado. A informação será neutra quando estiver livre de viés na seleção ou na apresentação, não podendo ser distorcida para mais ou para menos. E estará livre de erro, não significando em sua exatidão livre, mas sim que o processo para obtenção da informação tenha sido selecionado e aplicado livre de erros.
Ou seja, a representação fidedigna, ela precisa dessas 3 complementações. Ela precisa ser completa, ela precisa ser neutra e precisa estar livre de erro. Ela é completa quando o usuário pode compreender o fenômeno que está sendo representado. Então, o usuário ele vai, dessa forma, entender a informação de forma completa. É uma informação completa. Ela está neutra quando ela não tiver nenhum viés, nem para mais, nem para menos. Ou seja, ela não é uma informação que está sendo distorcida. Ela está neutra, sem nenhum tipo de distorção. E ela é livre de erro quando ela está em sua exatidão, né? É quando ela está livre realmente de qualquer situação que possa vir a comprometer essa informação. Ela está livre de erro. Aí, a gente viu também que a característica qualitativa, ela é dividida, né, em fundamental. A gente falou que ela, da parte fundamental, que ela possui relevância e representação fidedigna. E aí, a gente vai ver agora a característica qualitativa de melhoria. A característica qualitativa de melhoria são atributos que têm como característica a comparabilidade, a verificabilidade, a tempestividade e compreensibilidade, que podem melhorar a utilidade da informação que é relevante e que é representada com fidedignidade. Então, essa informação, quando ela vai ser utilizada para demonstração contábil, ela precisa ser relevante e precisa representar com fidedignidade o que ela propõe representar. E aí, para melhorar essa informação, a gente tem essas 4 características: a comparabilidade, a verificabilidade, a tempestividade e a compreensibilidade. Então, elas estão aqui representadas. E aí, o que vai ser cada uma delas? A comparabilidade é a característica qualitativa que permite que os usuários identifiquem e compreendam similaridades dos itens e diferenças entre eles. Diferentemente de outras características qualitativas, a comparabilidade não está relacionada a um único item. A comparação requer, no mínimo, 2 itens. A verificabilidade ajuda a assegurar os usuários que a informação representa fidedignamente o fenômeno econômico que se propõe representar. Informação quantificável não necessita ser um único ponto estimado para ser verificável. Uma faixa de possíveis montantes com suas probabilidades respectivas pode também ser verificável. A tempestividade significa ter informação disponível para a tomada de decisão a tempo de poder influenciá-los em suas decisões. Em geral, a informação mais antiga é a que tem menos utilidade. Contudo, certa informação pode ter o seu atributo tempestivamente prolongado após o encerramento do período contábil, em decorrência de alguns usuários, por exemplo, necessitarem identificar e avaliar tendências. E aí a compreensibilidade, que é classificar, caracterizar e apresentar a informação com clareza e concisão. Isso torna ela compreensível. Lá no CPC 00 também a gente vê a parte de reconhecimento, mensuração de ativos, passivos, receitas, despesas, ganhos e perdas. E aí a gente vai ver aqui esses conceitos que são muito utilizados na parte de contabilidade geral, então por isso que ele torna extremamente necessário. Então a gente vai ver aqui o conceito de ativo, que é um recurso controlado pela entidade como resultado de eventos passados e do qual se espera que fluam futuros benefícios econômicos para a entidade. Então, para ser um ativo, é necessário que ele seja um resultado de evento passado e do qual que se espera que fluam futuros benefícios econômicos para essa entidade. Ele é um passivo, né? O conceito de passivo é uma obrigação presente da entidade, derivada de eventos passados, cuja liquidação se espera que resulte na saída de recursos de entidades capazes de gerar benefícios econômicos. E o patrimônio líquido é o interesse residual dos ativos da entidade depois de deduzidos todos os seus passivos. O que quer dizer interesse residual? Depois de todos os bens, né, tudo que for ativo naquela entidade, quando você retirar, né, o residual, você retirando o passivo, o residual é aquilo que vai sobrar depois de deduzidos os passivos. Então, o interesse residual nos ativos da entidade depois de deduzidos todos os seus passivos.
depois que você retirar todos os passivos dos ativos da entidade, o que sobra é o interesse residual. Ele traz também, o CPC 00 traz também a definição de receita, que abrange tanto as receitas propriamente ditas quanto ganhos. E aí ele fala que a receita surge no curso da atividade usual da entidade e é designada por uma variedade de nomes, tais como vendas, honorários, juros, dividendos, royalties e aluguéis. E a definição de despesa, que abrange tanto as perdas quanto as despesas propriamente ditas que surgem no curso das atividades usuais da entidade. As despesas que surgem no curso das atividades usuais da entidade incluem, por exemplo, o custo das vendas, salários e depreciação. Geralmente tomam a forma de desembolso ou redução de ativos como caixa e equivalentes de caixa, estoques e ativo imobilizado. Aí ele traz o conceito de ganhos e perdas. Ganhos representam outros itens que se enquadram na definição de receita e podem não surgir no curso da atividade usual da entidade, representando aumentos nos benefícios econômicos e, como tais, não diferem em natureza das receitas. Consequentemente, não são considerados como elemento separado na estrutura conceitual. E perdas representam outros itens que se enquadram na definição de despesa e podem ou não surgir no curso da atividade usual da entidade, representando decréscimos nos benefícios econômicos e, como tais, não diferem em natureza das demais despesas. Consequentemente, não são considerados como elemento separado na estrutura conceitual. Então, o que são ganhos? É tudo que entra para a entidade e não vai ser reconhecido como receita. E perdas é tudo que sai, tudo que se perde da entidade e não pode ser conceituado como despesa. Então, esse é o conceito de ganho e perda. E aí, finalmente, lá na nossa parte da revisão número 1, a gente vai ver os princípios de contabilidade. E aí, o princípio de contabilidade, ele é posicionado, conceituado na resolução CFC 750/93, e aí ele foi revogado no dia 4 de outubro, agora de 2016, de forma que essa revogação entrou em vigor agora a partir de 1º de janeiro. E aí, agora, o que vai acontecer? A gente viu lá no nosso curso, no nosso curso completo, que ele não vai deixar de existir, os princípios da contabilidade são pressupostos e dessa forma eles já estão disponíveis em vários outros, tanto no CPC 00 quanto em outros pronunciamentos, e dessa forma ele não vai deixar de existir. Ele só não vai chamar mais princípios, e sim de forma que a gente vai reconhecer eles como pressupostos que já estão em outros termos e resoluções e pronunciamentos da contabilidade. Então, eu trouxe aqui os princípios, que a gente já tinha, que a gente seguia, que é a entidade, continuidade, oportunidade, registro pelo valor original, a atualização monetária já tinha sido revogada anteriormente, a competência e a prudência. E a gente vai ver agora como esses princípios eram tratados e como ele já vai ser tratado agora a partir de janeiro, com a revogação da resolução 750/93. Então, o princípio da entidade ficava no artigo 4º e dizia que o princípio da entidade reconhece o patrimônio como objeto da contabilidade e afirma a autonomia patrimonial, a necessidade de diferenciação de um patrimônio particular no universo dos patrimônios existentes, independentemente de pertencer a uma pessoa, um conjunto de pessoas, uma sociedade ou instituição de qualquer natureza ou finalidade, com ou sem fins lucrativos. Por consequência, nessa acepção, o patrimônio não se confunde com aqueles de seus sócios ou proprietários, no caso de sociedade ou instituição.
E aí, como que a gente vai tratar ele agora com a revogação da resolução? Na verdade, agora ele está inserido o conceito de entidade e deve ser tratado em sua essência como sendo o conjunto de pessoas, recursos e organizações capazes de exercer atividade econômica como meio ou como fim. Então, o princípio da entidade a gente vai entender agora como o próprio conceito de entidade, deixando então de ver aquela parte dos princípios, mas ele não deixa de existir porque ele já existe, né, já está contido no conceito de entidade. O princípio da continuidade estava no artigo 5º, né, a continuidade ou não da entidade, bem como sua vida definida ou provável, devem ser considerados quando da classificação e avaliação das mutações patrimoniais quantitativas e qualitativas. E aí, dessa forma, agora a gente vai ver ele como ele está lá no CPC 00, no item 4.1. As demonstrações contábeis normalmente são elaboradas tendo como premissa que a entidade está em atividade e irá manter-se em operação por um futuro previsível. Desse modo, parte-se do pressuposto de que a entidade não tem a intenção, nem tampouco a necessidade de entrar em processo de liquidação ou de reduzir materialmente a escala de suas operações. Por outro lado, se essa intenção ou necessidade existir, as demonstrações contábeis podem ter que ser elaboradas em bases diferentes e, nesse caso, a base de elaboração utilizada deve ser divulgada. Divulgada onde? Divulgada nos pronunciamentos, né? Nas notas explicativas. Então, a gente deixa de entender o princípio de continuidade e passa a aplicar o CPC 00 de forma que a gente já fazia, né? Só que agora a gente vai utilizar apenas o CPC 00 no item 4.1. Lá em princípio da oportunidade, no artigo 6º, ele dizia que o princípio da oportunidade refere-se simultaneamente à tempestividade e à integridade do registro do patrimônio e de suas mutações, determinando que este seja feito de imediato e com extensão correta, independentemente das causas que as originaram. E aí a gente vai também trazer ele através do CPC 00, que no item QC29 diz: tempestividade significa ter informação disponível para tomadores de decisão a tempo de poder influenciá-los em suas decisões. Em geral, a informação mais antiga é a que tem menos utilidade. Contudo, certa informação pode ter o seu atributo tempestividade prolongado após o encerramento do período contábil, em decorrência de alguns usuários, por exemplo, necessidade de identificar e avaliar tendências. Então, você deixa também, né, de seguir o princípio da oportunidade, que dizia que a informação precisava ser tempestiva, e passa a adotar a tempestividade que já está lá no seu CPC 00. E aí, seguindo o princípio pelo registro do valor original, que no artigo 7º dizia que os componentes do patrimônio devem ser registrados pelos valores originais das transações com o mundo exterior, expressos a valor presente da moeda do país, que serão mantidos nas avaliações da variação patrimonial posteriores, inclusive quando configurarem agregações ou decomposição no interior da entidade. O que isso quer dizer? Que mesmo que uma entidade brasileira pratique atividades fora, né, no exterior, a demonstração contábil deve estar em moeda nacional. Então, ela deve estar, no nosso caso, a demonstração contábil deve estar sendo informada em reais. Isso para que ela seja divulgada aqui no Brasil. Fora, né, vai ser uma outra norma, e aí ele vai ter que divulgar tanto na moeda do país quanto na moeda local de onde ele está operando. Mas para a gente aqui no Brasil, ele precisa fazer essa demonstração em moeda nacional, que no caso é o real. E aí, o princípio do registro pelo valor original vai estar lá no CPC 00, no item 4.55. Um número variado de bases de mensuração é empregado em diferentes graus e em variadas combinações nas demonstrações contábeis. Essas bases incluem o que segue, que aí vai ter que ser
demonstrado com base no custo histórico, que diz: os ativos são registrados pelos montantes pagos em caixa ou equivalentes de caixa ou pelo valor justo nos recursos entregues para adquiri-los na data de aquisição. Os passivos são registrados pelos montantes dos recursos recebidos em troca da obrigação ou em algumas circunstâncias, como por exemplo o imposto de renda, nos montantes de caixa ou equivalentes de caixa, que se espera que serão necessários para liquidar o passivo no curso normal das operações. Ou seja, o princípio pelo registro do valor original, que antes determinava que os valores precisavam entrar com seus valores reais expressos na moeda nacional, agora a gente vai só substituir o pensamento pelo CPC 00, que fala que os valores devem ser determinados pelo custo histórico e que dessa forma eles precisam entrar pelos seus montantes de recursos recebidos, no caso do passivo, e pelo valor justo dos recursos entregues, no caso dos elementos do ativo. A gente viu ainda lá pelos princípios que o princípio da competência, no artigo 9º, dizia que as receitas e despesas devem ser incluídas na apuração do resultado do período em que ocorrerem, sempre simultaneamente, quando se correlacionarem independentemente do recebimento ou pagamento. E aí agora a gente vai substituir pelo CPC 00, no item OB17, que fala: o regime de competência retrata com propriedade os efeitos de transações e outros eventos e circunstâncias sobre os recursos econômicos e reivindicações da entidade que reporta a informação nos períodos em que ditos efeitos são produzidos, ainda que o recebimento e pagamento em caixa derivados ocorram em períodos distintos. Isso é importante em função de que a informação sobre os recursos econômicos e reivindicações da entidade que reporta a informação e sobre as mudanças nesses recursos econômicos e reivindicações ao longo de um período fornecer melhor base de avaliação da performance passada e futura da entidade em que a informação puramente baseada em recebimentos e pagamentos em caixa ao longo desse mesmo período. Ou seja, a competência, o regime de competência vai deixar de existir? Lógico que não. Agora, ao invés da gente fazer a consideração pelo princípio da competência, a gente vai utilizar o regime de competência propriamente dito que está lá no CPC 00. E, por último, o princípio da prudência, que estava no seu artigo 10º. A gente viu que o princípio da prudência determina a adoção do menor valor para os componentes do ativo e do maior para os elementos do passivo, sempre que se apresentarem alternativas igualmente válidas para a quantificação das mutações patrimoniais que alterem o patrimônio líquido. E agora a gente vai utilizar o CPC 00, que lá no item QC12 fala: os relatórios contábil-financeiros representam um fenômeno econômico em palavras e números. Para ser útil, a informação contábil-financeira não tem só que representar um fenômeno relevante, mas tem também que representar com fidedignidade o fenômeno que se propõe representar. Para a representação perfeitamente fidedigna, a realidade retratada precisa ter 3 atributos. Ela precisa ser completa, neutra e livre de erro. É claro, a perfeição é rara, se de fato alcançável. O objetivo é maximizar referidos atributos na extensão que seja possível. Então, agora, ao invés da gente usar o princípio da prudência, a gente vai utilizar lá os atributos para que a informação seja representada de forma relevante, e com representação fidedigna, de forma que a gente já viu lá nas características qualitativas fundamentais. Então, essa foi a nossa revisão número 1. Você pode agora baixar o PDF com os exercícios que eu selecionei para você e pode complementar a sua revisão resolvendo esses exercícios. Caso você tenha alguma dúvida, você pode me enviar lá por e-mail para momentodeestudar@gmail.com. E caso você não esteja ainda inscrito no curso, você pode se inscrever. A nossa próxima revisão vai ser sobre balanço patrimonial.
e vai ser publicada no dia 23 de fevereiro. Então, a todos bons estudos e qualquer coisa, se precisarem de alguma ajuda com alguma dúvida, é só enviar por e-mail, ok? Até mais, bons estudos!